Olá, meu nome é Vicente de Paulo Nicolau, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos dar continuidade ao nosso curso com a aula número 3, seguindo a apresentação das variáveis das grandezas, né? Na aula anterior, já introduzimos o conceito de intensidade de emissão. Hoje, começamos pelo poder emissivo, também chamado de emitância, ou em inglês, emissive power. Na verdade, é um fluxo de energia que deixa uma superfície, né? Incluindo todas as direções de emissão, né? Nós podemos ter uma grandeza total ou espectral, como as fórmulas seguintes demonstram. Quando se trata de uma grandeza espectral, nós estamos falando de determinado comprimento de onda, né? E a relação com a intensidade é feita com a integração em todo o hemisfério, né? Como falamos, a intensidade é direcional, é praticamente um vetor com um cone ao redor dessa direção, né? Um vetor não tem ângulo sólido, né? Então teria um pequeno cone ao redor deste vetor. E temos que integrar isto no hemisfério, né? Primeiro integrando de 0 a π sobre 2 o θ, e de 0 a 2π o ângulo φ, que é o ângulo azimutal, né? Temos, em primeiro lugar aqui nessa equação, a emitância espectral, e na segunda equação a emitância total, ou simplesmente emitância, né? E as unidades aqui para ajudar um pouco, watt por metro quadrado micrômetro, watt por metro quadrado na emitância. Para identificar aqui os elementos de integração, o cosseno de θ ele está aqui por causa da projeção da área de emissão, conforme a direção, né? Enquanto que seno de θ de φ significa ou representa o ângulo sólido elementar, como já vimos, né? Então, essa é a relação entre duas variáveis e representa aqui um fluxo de energia, né? De energia emitida. Nós temos como caso particular uma superfície difusora, né? Em que a intensidade de emissão independe dos ângulos, né? Então, nesse caso, tanto a total quanto a espectral, né? Nesse caso, nós conseguimos retirar a variável intensidade das integrais e simplesmente essas integrais aqui dão o valor π, né? Então, a de fora, a externa daria 2π, a interna daria 1/2. Então, ficaria com π vezes a intensidade espectral daria emitância espectral, e π vezes a intensidade daria a emitância. Neste segundo slide, nós vamos definir uma grandeza uma entidade, digamos, bastante importante, que é o corpo negro, ou cavidade negra, que é o modelo ideal para a radiação, né? Então, será feita uma série de experimentos teóricos, entre aspas, né? E a partir dessa afirmação inicial, que o corpo negro é um corpo, também se fala em superfície negra, que absorve toda a radiação incidente, independente da direção e do comprimento de onda. Isso quer dizer que não há reflexão da radiação incidente, né? Com essa consideração, né, com essa afirmação, nós vamos provar que o corpo negro é o que mais emite uma dada temperatura a partir desses experimentos. Então, começamos pelo primeiro caso, né? E que seja um corpo que tem um corpo negro pequeno, né, aqui no centro, colocado dentro de uma cavidade negra, aqui uma cavidade esférica, né? E os dois estão na seguinte situação, né? A superfície negra, né, da cavidade, ela está na temperatura Ts e é fixa. Eu tenho ali um sistema de controle que mantém essa temperatura fixa, tá? Então, para o corpo negro, que está no interior da cavidade, né, nós consideramos o seguinte balanço de energia, né? Vamos considerar o vácuo também, então não temos convecção, não temos condução, né? Só temos radiação. Então, o que o corpo negro absorve, esse pequeno corpo negro que está no interior da cavidade,
menos o que ele emite é igual ao seu termo de inércia, a sua massa vezes calor específico vezes a derivada dTb sobre dt, derivada da sua temperatura com o tempo. Então, imaginemos o seguinte, se o corpo negro for colocado dentro, aqui está Ts, se ele for colocado dentro da cavidade com a temperatura maior, né, a tendência é ele buscar Ts sofrendo um resfriamento. Então, ao longo do tempo, depois de um certo tempo, bastante tempo, ele vai atingir Ts. Se ele estiver frio, temperatura mais baixa, então ele vai sofrer um acréscimo de temperatura até chegar em Ts. Praticamente, nesse momento, não nos interessa esse problema transiente, nos interessa a situação de equilíbrio. Então, no equilíbrio, quando o corpo negro atingir a temperatura Ts, não vai variar mais, né? Então, dTb dt é igual a zero, né? E a tendência é essa. Você coloca um objeto dentro de um forno, lá a 200 graus Celsius, ele vai, com o tempo, atingir a temperatura do forno e vai ficar na temperatura do forno, se essa for constante. Então, no equilíbrio, o termo da direita da equação anterior é nulo e a absorção do corpo negro é igual à sua emissão. Pois bem, vamos para o segundo experimento. Vamos colocar dentro da cavidade um corpo não negro, que vamos chamar aqui de corpo real, né, pequeno, do mesmo tamanho, né, e dentro da cavidade negra. A cavidade negra é a mesma e está à mesma temperatura Ts, que é fixa. Então, o corpo negro está na temperatura, vamos chamar de Tr. Né? Também para esse corpo não real, né, não negro, ele pode ser feito um balanço de energia, em que a absorção menos a emissão é igual à massa desse corpo, calor específico, dTr dt. Certo? Então, a mesma situação, o mesmo gráfico se repete para o corpo real. Se estiver mais quente, vai diminuir a temperatura, se estiver mais frio, vai se aquecer. E no equilíbrio, né, quando Tr for igual a Ts, a sua derivada será nula e a absorção desse corpo será igual à sua emissão. A conclusão desses itens. Como o corpo negro é o que mais absorve, né, como foi dito no início, né, a consideração inicial, então se conclui que a absorção do corpo negro é maior que a absorção do corpo real. E, em consequência, a emissão sua do corpo negro também é maior do que a emissão do corpo real, e assim o corpo negro é o que mais emite a uma determinada temperatura. Que temperatura nós estamos falando? A temperatura Ts de equilíbrio é a mesma nos dois casos. Vamos dar um exemplo para que fique mais claro. Vamos supor aqui um número, por exemplo, 50 watts, incide sobre o corpo negro, né, à esquerda, corpo negro daqui. Então, o que acontece com os 50 watts incidente? Ele absorve totalmente 50 watts. Né? E, como ele está em equilíbrio, sua temperatura não muda, ele vai emitir os 50 watts. Então, absorve 50, emite 50. Né? Se tivermos um corpo não negro, né, isso vai variar, mas vamos supor que ele absorva só 40 watts. Né? Então, ele vai refletir 10 watts. Então, ele está absorvendo 80% do que incide. Então, ele reflete 10 watts. Né? Então, no seu balanço térmico, ele está absorvendo 40, ele deve emitir os 40. Né? Então, se o balanço é feito aqui no interior do material, digamos, entra 40, sai 40. Se for feito externamente, entra 50, sai 10, mais 40 dá os 50. Né? Mas quem emite mais, o corpo negro emite mais, porque o outro emite só 40. Né? Logicamente, dá para notar que a diferença básica está na reflexão. O corpo negro não reflete, né, a radiação, ou seja, o corpo não negro reflete parte da radiação, né, não consegue absorver toda a radiação incidente. Essa é a diferença entre os dois. Né? Claro que o não negro ele tem uma faixa muito ampla aqui, né, de absortividades, né, como nós vamos ver depois, né, mas, em suma, ele não absorve totalmente a radiação. Né? Resolvida essa questão inicial, né, vamos voltar ao corpo negro no interior da cavidade
né? Temperatura TB. E nesse momento a superfície da cavidade não é mais negra, ela pode ser uma superfície qualquer não negra, mas está também a temperatura TS, né? Então, deixamos entrar em equilíbrio o corpo negro com a cavidade, então TB igual a TS, dTB dt igual a zero, e a absorção é igual à emissão. Vamos seguir o processo aqui, então, como ele está à mesma temperatura, esse corpo negro que está na cavidade, então ele emite a mesma taxa do item A, né? E absorve a mesma taxa, né? Ele emite a mesma taxa e absorve a mesma taxa, né? Então, a conclusão é, se ele está emitindo a mesma taxa, porque ele está absorvendo a mesma taxa, e para absorver a mesma taxa, então a taxa que incide é a mesma, né? Então, para que ele receba a mesma quantidade, né, de uma cavidade não negra, também a TS, o que está ocorrendo nessa cavidade não negra, né? Então, vai ocorrer aqui uma série de reflexões nas paredes da cavidade, cada elemento de área da parede vai funcionar dessa forma, de modo que compense o fato de não ser negra. Então, olhando mais detalhadamente um determinado elemento da cavidade, esse elemento ele emite menos, que é a parte em azul aqui, ele emite menos, mas ao mesmo tempo ele é ajudado, entre aspas, por outros elementos, né, o restante da cavidade que emite para ele, ele reflete que vai chegar ao corpo negro o mesmo valor de intensidade como se fosse um elemento de área negra, né? Então essa é a compensação, né? Por causa das reflexões múltiplas que tem no interior da cavidade, esse corpo negro que está aqui dentro não notaria a diferença de radiação incidente, certo? Então, independente da cavidade, né, ela vai funcionar, vai proporcionar para ele uma radiação de corpo negro por causa das reflexões múltiplas, né? Como se faz isso em laboratório, né? Como é que é um corpo negro em laboratório? Ou um corpo negro que se pode adquirir como equipamento, né? Então, logicamente, aqui temos as limitações técnicas, né, de construção. Nós não vamos construir um corpo negro esférico porque é mais difícil de aquecê-lo, né? É mais fácil construir um corpo negro cilíndrico, né? Então, esses pontos aqui são pontos da resistência elétrica. A cavidade é essa área cilíndrica com cônica no final, esse final aqui pode variar também, né? Isso, na verdade, é um pequeno forno, né? Nós devemos isolá-lo para não perder muito calor, né? E temos uma abertura, né? Temos que ter uma abertura, não pode mais ser completamente fechado, né? O objetivo é que nós tenhamos na saída, nessa janela do corpo negro, uma radiação padrão de corpo negro. Conhecendo a temperatura da parede do corpo negro, ele vai emitir uma radiação padrão de corpo negro, tá? Então, esse é um corpo negro, né? Um modelo de corpo negro que vai ser construído, ou que é construído nos laboratórios, né? Ou você pode adquirir um equipamento como este, né? Vale a pena citar aqui alguns desafios, né, construtivos, né? E, então, o primeiro deles, né, é manter a temperatura uniforme da superfície. Claro que a referência nossa é um padrão, né? Mas aqui temperatura, né? Então, vamos colocar um termopar em algum ponto aqui, ou alguns termopares, e vamos medir a temperatura. E o padrão, essa radiação que sai é referente àquela temperatura. Eu não posso ter várias temperaturas, devo ter uma só e variando pouco, né? Então, ele está em equilíbrio, né? Está em regime permanente e está emitindo uma quantidade de radiação, né? O segundo ponto interessante a considerar é que se deve ter uma geometria que proporciona uma baixa relação área de abertura à área de cavidade, né? Por quê? O fato de ter uma abertura deixa de proporcionar reflexão para os demais elementos da cavidade. Então, a abertura em si
representa um defeito, entre aspas, da cavidade, né? O fato de ter uma abertura significa que essa parte da abertura não contribui para reflexões múltiplas internas. Tá? Mas nós não podemos ter uma abertura nula, né? Temos que ter uma abertura de um certo tamanho. Nós também não podemos ter uma cavidade muito grande, porque é difícil de aquecer e é difícil manter a uniformidade de temperatura, né? E então esses são os desafios, né? A abertura deve ser razoável para calibrar um instrumento. Então, por exemplo, posso calibrar uma câmera infravermelho, um termômetro infravermelho, como tem se usado muito aí no teste de pessoas, né? Então ele tem que ver o fundo da cavidade, esse termômetro. Esse termômetro ele vai coletar a radiação que vem de uma certa área, e essa área que ele coleta tem que ser menor do que a janela da cavidade, senão ele vai estar vendo ou lendo aqui temperaturas de regiões que estão quase a temperatura ambiente, digamos, né? Então a leitura não vai ser boa, né? Então ele tem que ser uma certa abertura, né? O outro ponto é que a abertura tem que ser livre. Eu não posso colocar uma janela e fazer vácuo dentro da cavidade. A abertura tem que ser livre, porque qualquer elemento que se coloque na janela acaba alterando o perfil da radiação. Ele vai absorver em determinados comprimentos de onda e vai alterar o perfil de radiação que é emitido aqui, né? E o quinto item, o último aqui, o material, dependendo do interesse do meu corpo negro, se eu quiser um corpo negro alta temperatura, por exemplo, acima de 1000 graus Celsius, já começa a complicar na parte de materiais, né? Então, eu tenho que ter um material bastante resistente. Então, aqui nós podemos buscar materiais cerâmicos, alguns aços inox resistente a alta temperatura, grafite para a temperatura bem mais alta e assim por diante, né? Então, isso é um desafio construtivo na parte de materiais, né? Em geral, o que se pode dizer? Quando eu for construir um corpo negro, eu já vou buscar um material que tenha alta absortividade ou emissividade. Vamos falar isso um pouco mais tarde, mas já dá para entender mais ou menos o que é, né? E na própria superfície, né? Senão eu já parto de uma situação adversa, né? Também quem produz cavidades e vende cavidade, ele se submete a teste, né? E como é que se faz o teste? Se emite um raio lá para dentro, né? E a reflexão desse raio tem que ser muito baixa, no máximo 0,02 ou 2%, certo? Então, nessa figura, isso aqui é do NPL, né, do Reino Unido, National Physical Laboratory, e nós temos aqui uma série de corpos negros, né, perfilados, né? E na parte de baixo aqui temos um corpo negro que foi construído no LabThermo, né, o Laboratório de Engenharia Mecânica UFSC, e a partir de um forno fornecido pela Jung de Blumenau, né? Então aqui dá para entender melhor. Vamos primeiro a essa figura. Aqui tem uma pessoa operando um banco, né? Ela está calibrando alguns instrumentos. Então esse banco desliza, aqui tem os trilhos, e provavelmente cada corpo tem uma temperatura específica também. As aberturas são variáveis, né? E são fornos, né? Simplesmente fornos, né? Essa parte de baixo são os controladores de temperatura que estão aqui, né? Então, um banco de teste, né? De calibração de pirômetros, né? Câmeras infravermelhas e assim por diante. Aqui, esse forno, ele foi utilizado em pesquisa, algumas pesquisas que nós fizemos. Então, foram feitas algumas mudanças. Aqui ele é um forno cilíndrico e abre, né? Então, por isso foi escolhido. Aqui está todo o material isolante e a cavidade nós acabamos alterando, é uma cavidade cerâmica, é um tubo cerâmico. E nesse tubo cerâmico nós colocamos uma resistência enrolada, né? E
também termopar, esse que está sendo aqui é um termopar aqui, termopar pela entrada, e aquecemos não com o controlador, mas com um variador de voltagem para manter uma temperatura mais estável, demora mais o teste, mas mantém a temperatura mais estável. Então, aqui está ele fechado, já com o termopar aqui na entrada. Certo? Ok, pessoal, grato pela atenção. Estamos à disposição para qualquer dúvida, comentários, e não percam a próxima aula.